Ela caiu no chão da mansão como quem carrega peso demais, mas o que ninguém sabia é que aquele desmaio ia despertar um segredo enterrado há décadas. Um segredo que ligava a doméstica invisível à família mais poderosa da cidade. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. O cheiro de café requentado preenche a pequena cozinha da pensão, enquanto o som abafado do despertador de Clara toca pela terceira vez. Ainda com os olhos semicerrados, ela se senta na cama estreita, calçando os sapatos já gastos com movimentos automáticos. Ao seu lado, uma mochila surrada repousa ao pé da cama. Seu mundo inteiro cabe ali dentro. A luz fraca da manhã atravessa a cortina encardida e desenha linhas suaves no rosto cansado da jovem. Do lado de fora, o ônibus já ronca ao longe, avisando que a cidade não espera por ninguém. Na mansão onde trabalha, a rotina é silenciosa e precisa. Tudo no lugar, nada fora do script. Clara caminha pelos corredores largos com passos medidos, sem pressa, sem ruído. As paredes altas cobertas por quadros antigos parecem observá-la, como se não pertencesse àquele lugar. As empregadas mais velhas cochicham sobre o patrão. O Dr. Eduardo, que nunca olha nos olhos e nunca diz bom dia. Mas Clara não se importa. Ou, pelo menos, aprendeu a não demonstrar que se importa. Enquanto limpa os vidros da sala principal, seus olhos pousam por um instante em uma foto emoldurada na estante. Uma mulher sorridente, com olhos muito parecidos com os dela, abraça um menino loiro. Clara sente o peito apertar, mas logo desvia o olhar, voltando à rotina. Há uma estranha familiaridade naquela imagem, mas ela sabe que não deve se apegar. Em sua vida, afeto demais sempre veio acompanhado de abandono. No andar de cima, Eduardo segura o celular com firmeza, discutindo a compra de uma nova filial para sua empresa. Sua voz é firme, sem hesitação. No fundo do cômodo, uma porta entreaberta. Deixa escapar a luz de uma estante cheia de pastas, registros de uma vida pautada pelo controle. Eduardo pausa um segundo quando vê, pela janela, Clara cruzando o jardim. Mas logo volta à ligação, como se ela fosse apenas mais uma sombra no cenário. Ao longo da manhã, Clara sente o corpo estranho, os passos mais pesados, a vista turva. Tenta ignorar, manter o foco, lavar o chão da varanda. Mas algo a corrói por dentro, uma exaustão que não é apenas física. Ela segura a borda da pia com força, respira fundo, molha o rosto. Vai passar, ela sussurra, como quem faz um pacto com o próprio corpo. Mas ele não cumpre. E então, sem aviso, tudo escurece. O pano molhado escorrega da mão dela, cai no chão com um som surdo. O corpo de Clara segue logo depois, sem resistência, desabando no mármore frio da mansão. Por um breve segundo, o silêncio toma conta de tudo. O tempo parece prender a respiração. Uma das empregadas grita e, lá de cima, Eduardo ouve o som da queda. Sem saber, naquele instante, o destino dos dois começou a mudar. Horas depois, do susto, Clara repousa numa maca do hospital, ainda desacordada. Ao lado de fora do quarto, Eduardo está de pé, impaciente, observando os médicos conversarem baixo com a recepcionista. O som das máquinas, o cheiro de álcool, tudo ali parece familiar, como uma lembrança que não quer voltar. Ele passa a mão nos cabelos tentando afastar a angústia. Ela parece ter passado por muita coisa, comenta a enfermeira, olhando para ele com curiosidade. Essas meninas vêm de longe, cada uma com um passado que ninguém vê, diz Dona Iracema, que chega no hospital minutos depois, avisada por um vizinho da pensão. Eduardo a observa sem entender o porquê daquela frase o tocar tanto. Iracema continua. O que tem por trás da força dela, ninguém imagina. Eduardo, acostumado a números, contratos e certezas, não sabe lidar com o tipo de verdade que não cabe em planilhas. Ainda sem saber quem realmente é Clara, ele decide esperar o diagnóstico antes de ir embora. Mas algo o impede de sair dali.
É um incômodo silencioso, como se tivesse deixado uma porta entreaberta no passado e agora o vento começasse a soprar de volta. Ao notar a mochila de Clara caída no canto, pega-a para guardar. Um envelope escorrega entre os zíperes. Ele hesita, mas o nome no papel o obriga a parar. Vasconcelos. Eduardo engole em seco. O coração dispara. Vasconcelos, seu próprio sobrenome. Ele tenta racionalizar. Pode ser coincidência, tem milhares de Vasconcelos, mas a pulga já se instala atrás da orelha. Por um instante, sente o chão instável, como se o mundo que conhece há tanto tempo tivesse uma rachadura invisível. E essa rachadura começa, agora, a se abrir lentamente. Enquanto isso, no quarto, Clara mexe os dedos, recobrando a consciência. Seus lábios sussurram um nome que Eduardo não ouve. Mas, se estivesse ali, entenderia que aquele nome é mais do que uma lembrança. É a chave de tudo que ainda está por vir. Uma verdade enterrada, um vínculo esquecido, uma história prestes a ressurgir. 2 dias depois da alta, Clara volta à mansão ainda mais calada do que antes. As outras funcionárias cochicham com receio, mas evitam perguntar demais. Dona Zilda, a governanta rígida e fiel à família Vasconcelos há décadas, apenas comenta: "Moça nova, não pode se dar ao luxo de cair assim, viu?" Clara abaixa os olhos e volta ao trabalho. No fundo, sabe que o desmaio foi só o sintoma de algo muito mais profundo e antigo. No escritório, Eduardo revisita papéis, mas sua atenção está longe das páginas. A imagem do envelope com seu sobrenome o persegue. Ele pediu para uma de suas secretárias investigar discretamente a origem de Clara. Nome completo, documentos, tudo o que conseguisse. Ainda não sabe o porquê de tanto incômodo, mas a sensação de déjà vu não o abandona. Algo naquela jovem doméstica parece cutucar um ponto escondido do passado. No caminho da pensão para o trabalho, Clara visita Caio, seu irmão de 17 anos, num pequeno colégio comunitário da Zona Norte. Ele é o motivo de tudo, a razão para ela aguentar os silêncios, o cansaço, os olhares de desdém. Caio, sempre brincalhão, percebe a irmã mais abatida e pergunta se está tudo bem. "Tô sim, bobo, só preciso dormir melhor." Mas ela sabe que o corpo anda pesado por mais do que cansaço. É o medo de ser descoberta. À noite, deitada na pensão, Clara abre uma caixa escondida sob o colchão. Lá dentro, fotos antigas, um brinco dourado sem par e a mesma carta com o brasão Vasconcelos. Ela leu aquele texto tantas vezes que poderia recitá-lo de cor. Uma carta escrita à mão, com tinta azul, por uma mulher que dizia: "Você tem sangue de gente importante, mas nunca vão te aceitar." Clara não sabe quem escreveu, nem por quê, mas guarda aquilo como a única pista sobre sua origem. Enquanto isso, Eduardo decide visitar a mãe, após quase 1 ano sem vê-la. Dona Mercedes, senhora austera e elegante, vive sozinha numa casa antiga da família, cercada de memórias congeladas. A menina que trabalha lá, Clara, sabe de onde ela vem? A pergunta sai sem pensar. A mãe franze o senho, finge não ouvir e muda de assunto. Mas Eduardo percebe. Tem algo sendo escondido. E sua mãe, como sempre, é parte disso. Numa noite chuvosa, Clara limpa o chão do salão principal quando ouve um som vindo da biblioteca. Um lugar onde ela nunca entra. A curiosidade fala mais alto. Ao empurrar levemente a porta, vê Eduardo segurando uma foto antiga, o olhar perdido. Antes que ela recue, ele percebe sua presença. Um silêncio estranho se instala entre os dois. Pela primeira vez, seus olhos se cruzam por mais de 2 segundos. E nesse instante, algo muda. Eles ainda não sabem o que, mas sentem que tudo está prestes a sair do lugar. Na manhã seguinte, Clara chega mais cedo ao trabalho. O céu ainda está cinza, e uma fina névoa cobre o jardim da mansão. Enquanto varre a entrada principal, é chamada por Zilda para subir até o escritório. Um pedido incomum. Com o coração acelerado, ela sobe os degraus, já imaginando que algo deu errado. Ao entrar, encontra Eduardo sentado, com a carta em mãos.
Onde você conseguiu isso? Pergunta ele direto, mas sem elevar o tom. O mundo de Clara, naquele momento, parece desabar. Ela tenta negar, mas sua voz falha. Diz que encontrou a carta quando era criança num abrigo, que nunca soube quem escreveu. Eduardo a observa em silêncio, buscando alguma mentira no olhar dela, mas encontra apenas medo. O nome Vasconcelos ecoa como um trovão entre os dois. A tensão é densa. Clara pede desculpas por ter trazido aquilo à casa. Diz que vai embora. Se for preciso. Eduardo, no entanto, segura a carta com força e diz: "Você não vai a lugar nenhum." A partir desse instante, Eduardo inicia uma investigação silenciosa. Liga para o antigo advogado da família. Consulta registros de nascimentos, ligações do passado, até chegar a um nome que quase havia esquecido. Helena, a irmã. A carta tem a caligrafia dela. Mas como? Ela morreu há tantos anos. Pelo menos, foi isso que disseram. A dúvida agora se transforma em obsessão. Se Clara tem ligação com Helena, a verdade pode ser muito maior e mais suja do que ele imaginava. Clara, por sua vez, entra em um estado de alerta. Sente o patrão observando mais, perguntando mais. A mansão, antes apenas grande e fria, agora parece um labirinto onde cada canto esconde uma armadilha. Ela começa a se lembrar de pequenos detalhes. O nome Helena, murmurado por uma cuidadora do abrigo, a pulseira dourada que tinha as mesmas iniciais da carta, os pesadelos, recorrentes com uma mulher chorando atrás de uma porta fechada. E tudo isso começa a fazer sentido. Dona Mercedes, ao ser pressionada por Eduardo, admite. Helena engravidou antes de desaparecer. Ela estava fora de si, Eduardo. Queria criar aquela criança sozinha, sem nome, sem pai. Isso arruinaria a família. Eduardo fica em choque. Pela primeira vez, enxerga a mãe como alguém capaz de apagar uma vida por conveniência. E ao conectar tudo, compreende o que Clara representa. A filha que Helena escondeu e que sua família tentou apagar. Naquela noite, sozinho no escritório, Eduardo abre uma gaveta antiga e retira de lá uma caixinha de madeira. Dentro está um brinco dourado, idêntico ao que Clara guarda escondido. Ele fecha os olhos, respira fundo e entende. Não há mais como voltar atrás. O catalisador aconteceu. E a partir de agora, suas vidas estão entrelaçadas por laços que nem o tempo, nem o silêncio conseguiram destruir. Depois da descoberta, Eduardo começa a se afastar da própria rotina. O telefone da empresa toca em vão, as reuniões são remarcadas, os e-mails não respondidos. Algo dentro dele debate sem parar. Deve contar a verdade para Clara? Deve se envolver com ela, além do profissional? O medo de repetir os erros do passado se mistura com o peso do que acaba de descobrir. E se tudo isso for um engano? E se, mais uma vez, ele estiver abrindo a porta para uma dor irreversível? Clara, por outro lado, nota a mudança no olhar do patrão, mas interpreta tudo como desconfiança. Passa a agir com mais cautela, evitando qualquer contato direto. Mesmo assim, algo nela já não é o mesmo. À noite, quando segura o brinco dourado, percebe que ele encaixa perfeitamente na marca, antiga que sempre teve na orelha, como se completasse algo faltando. Será coincidência? Ou ela, no fundo, sempre soube que havia algo de errado com a história da sua origem? Eduardo tenta conversar com Dona Mercedes de novo, mas ela se recusa. Algumas verdades devem permanecer enterradas, diz com o mesmo tom que usava quando o repreendia na infância. Ele sai da casa furioso, mas também confuso. A verdade pode libertar ou destruir. E se Clara não quiser saber de nada? E se tudo isso só reabrir uma ferida que nunca vai cicatrizar? Pela primeira vez, ele hesita. E sua hesitação o paralisa. Na pensão, Clara reencontra um antigo conhecido do abrigo onde cresceu. Tonho, agora motoboy, que a reconhece na fila da padaria. Conversam brevemente, relembrando o passado. Lembra daquela mulher loira que ia visitar você escondida? A pergunta de Tonho gela sua espinha.
Ela nunca soube quem era. Agora, começa a suspeitar que aquela mulher fosse sua mãe. O quebra-cabeça começa a ganhar contornos, mas ainda faltam peças demais. Nos dias seguintes, Clara pensa em pedir demissão. Sente que está sendo observada, julgada, testada. Mas algo dentro dela diz para ficar, como se estivesse prestes a descobrir algo importante demais para abandonar agora. Ela hesita em confiar, mas não quer mais viver no escuro. Enquanto isso, Eduardo observa tudo de longe, tentando encontrar uma brecha para se aproximar sem assustá-la. Mas as palavras não saem. O medo ainda vence. Na noite de sexta-feira, Eduardo se senta no carro diante da pensão. Observa a janela do quarto de Clara. A luz está acesa. Ele segura o envelope com os resultados do DNA nas mãos. As últimas. Peças da verdade. Mas não sai do carro. Fica ali, preso entre o impulso e o receio, entre a reparação e o silêncio. O tempo passa devagar. E ele ainda não sabe se terá coragem de enfrentar o que o espera do outro lado da porta. Na manhã seguinte, Clara encontra um envelope pardo sobre a pia da cozinha da mansão. Seu nome está escrito à mão, com uma caligrafia firme. Ela hesita, por alguns segundos antes de abrir. Dentro, encontra duas coisas: uma foto antiga de uma mulher sorrindo com um bebê no colo e um teste de DNA com os nomes Clara Martins e Helena Vasconcelos, impressos no topo. O resultado é claro: 99,99%. Ela sente as pernas cederem. A cozinha por um instante parece girar ao seu redor. Na sala, Eduardo a espera. Quando ela entra, os olhos marejados, ele se levanta lentamente. Eu não sabia, mas agora sei, diz num tom baixo, quase sussurrado. Clara segura o papel com as mãos trêmulas, como se segurasse uma bomba. O silêncio entre eles é denso. Minha mãe era sua irmã? Ela pergunta. Eduardo apenas assente com a cabeça. A dor no olhar de ambos revela uma verdade profunda. Nada nunca mais será como antes. Clara sai correndo da mansão, as mãos ainda apertando os papéis. Volta para a pensão, ignora as perguntas de Iracema, tranca-se no quarto e desaba. Chora. Tudo que nunca chorou. Pela mãe que nunca conheceu, pela infância roubada, pelo abandono, pelas mentiras, pela verdade que finalmente chegou. Mas tarde demais. E agora? O que fazer com isso? Ela não sabe. Mas uma coisa é certa: fugir já não é mais uma opção. Eduardo, do lado de cá, também sente o peso da revelação. Pela primeira vez em anos, ele não pensa em reuniões, contratos ou números. Pensa na irmã, no quanto ela foi silenciada, no quanto ele próprio foi conivente com aquele silêncio. Pensa em Clara, em como o mundo a tratou como invisível, quando, na verdade, ela era a parte mais viva do que restou da família. E decide. Vai enfrentar tudo, vai protegê-la, mesmo que ela o odeie. Alguns dias depois, Eduardo aparece de surpresa, na pensão. Espera na portaria com um envelope novo nas mãos. Quando Clara o vê, a reação é tensa, mas ela não foge. Ele estende o envelope. É uma escritura, um apartamento em nome dela, pago, registrado. É só um começo. Você decide o que quer fazer com isso. Ela recusa na hora, mas ele insiste. Você tem direito a mais do que servidão. E pela primeira vez, Clara o escuta com atenção, e não com medo. A partir desse ponto, tudo muda. Clara decide ir atrás da história da mãe. Eduardo passa a visitar o antigo colégio interno da irmã, consulta antigos funcionários da família e juntos, mesmo sem admitir ainda, eles iniciam uma jornada de descoberta. Agora, não se trata mais de patrão e empregada. Trata-se de dois, sobreviventes do mesmo silêncio, prontos, enfim, para quebrá-lo. Clara volta a visitar o colégio onde Caio estuda, dessa vez com olhos diferentes. O irmão, mais atento do que parece, nota que algo nela mudou. Você tá diferente, parece mais leve, mas também mais brava. Ela sorri, sem responder.
Mas dentro dela, o reencontro com suas origens despertou uma fúria silenciosa e uma força que ela ainda está aprendendo a nomear. Caio, mesmo sem saber de tudo, é seu ponto de equilíbrio. É com ele que Clara começa, aos poucos, a reconstruir a própria identidade. Enquanto isso, Eduardo busca refúgio nas conversas com Marina, sua sócia e amiga de juventude. Sempre firme, prática, mas sensível onde importa. Ela percebe que o amigo está diferente, mais humano, mais presente, mais perdido. Você não quer protegê-la, quer se redimir, Edu. Ele não rebate. Pela primeira vez, admite para alguém que sente culpa, que não proteger Helena o corrói até hoje. E que Clara é a chance de fazer diferente, ainda que tarde demais. Com o tempo, Marina passa a ser o elo entre Clara e Eduardo. É ela quem visita a pensão com doações para o colégio de Caio. É ela quem ouve Clara com paciência, sem invadir, mas com afeto. As duas se aproximam devagar, como quem se reconhece em ausências parecidas. Marina, que nunca teve filhos, sente em Clara algo de filha. E Clara, que nunca teve uma mulher como espelho, começa a se permitir confiar. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permite rir em segurança. Numa tarde de sábado, Marina convida Clara e Caio para um passeio no parque. Eduardo aparece de surpresa, a convite de Caio, que, astuto, percebeu que o patrão e a irmã precisam de um tempo juntos fora da formalidade da mansão. Sentados na grama, observando o irmão jogar futebol com outras crianças, Clara e Eduardo dividem um silêncio menos pesado. Ele oferece uma garrafinha de água. Ela aceita. O gesto é simples, mas diz muito. É o começo de algo novo entre eles. No caminho de volta, dentro do carro, Caio cochila no banco de trás. Clara olha pela janela e pergunta: "Você acha que minha mãe me queria?" Eduardo demora para responder. "Acho que ela te amava mais do que podia demonstrar, e menos do que você merecia." Os olhos dela se enchem, mas ela não desvia. A relação deles agora é feita disso. Verdades difíceis, ditas com cuidado. Não é afeto imediato. É reconexão. É família, ainda que em esboço. Aos poucos, Eduardo percebe que está se abrindo mais com Clara do que com qualquer pessoa nos últimos anos. E ela começa a enxergá-lo não mais como o patrão rico e distante, mas como um homem quebrado que também foi vítima de uma história cruel. A trama B nasce aqui, não como romance nem como paternalismo, mas como algo mais raro. A construção de uma confiança real entre duas pessoas que a vida tentou separar desde sempre. As semanas passam, e a presença de Clara na mansão já não causa estranheza. É natural. As outras funcionárias notam a mudança sutil. Eduardo agora almoça em casa, pergunta por ela, até sorri de vez em quando. Zilda, desconfiada, pergunta baixinho: "E aí, virou parente agora?" Clara ri pela primeira vez em meses. A vida parece menos pesada. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora ela sabe de onde vem. E, quando a raiz aparece, a gente para de se sentir planta solta no vento. Eduardo propõe que Clara conheça a Fundação Vasconcelos, criada em nome da irmã. Ela hesita, mas acaba aceitando. Lá, vê fotos de Helena jovem, discursos de caridade, que agora soam como ironia. Mas, entre os corredores, encontra também rostos de crianças e jovens que se parecem com ela e Caio. Meninos e meninas que precisam de chances. Pela primeira vez, ela se vê como alguém que pode oferecer algo. Não só receber. Isso muda tudo. Inspirada por essa visita, Clara propõe à diretora do colégio de Caio uma oficina de escrita para os alunos. Ela mesma conduzirá com a ajuda de Marina. Escrever sempre foi sua válvula de escape, mesmo que ninguém soubesse. Os primeiros encontros são tímidos, mas logo ganham vida. Ao ensinar outros jovens a contar suas histórias, Clara começa a aceitar a própria. Cada frase escrita em voz alta parece curar uma ferida antiga. Eduardo, por sua vez, redescobre lugares da cidade, que não visitava há anos. Em um almoço na antiga padaria do bairro onde cresceu, ele encontra um ex-funcionário da família, agora idoso.
Helena vinha aqui escondida. Sempre pedia café com leite e pão na chapa. A frase o desmonta. Ele ri, chora, sente saudade e anota mentalmente tudo, como se cada pedaço da irmã ainda pudesse ser reconstruído por memórias perdidas. Marina convida Clara para um evento da fundação e ela decide ir com um vestido simples emprestado. Quando entra no salão, os olhares se voltam, não por glamour, mas por presença. Eduardo a vê, se aproxima, e pela primeira vez os dois dançam juntos. Nada romântico, nada forçado. Apenas um gesto simbólico. Duas pessoas tentando encontrar o ritmo num mundo que nunca tocou a música certa para elas. E por um instante, dançam em paz. Naquela mesma noite, Clara e Eduardo se sentam lado a lado no jardim da mansão. O silêncio não é mais desconfortável. Ela aponta para uma estrela e diz: "Quando era pequena, eu dizia que vinha dali." Ele responde: "E eu dizia que era daqui, mas sempre quis ir para lá." Os dois riem, meio tristes, meio livres. E ali, na brincadeira, na leveza, está o ápice da fase de jogos. O momento em que ambos entendem que podem sim reinventar suas histórias, juntos. Numa tarde ensolarada, Eduardo leva Clara até uma antiga chácara abandonada da família, nos arredores da cidade. Helena costumava vir aqui escondida quando queria fugir das regras da casa, ele explica. Clara caminha entre os escombros e plantas crescidas, tocando as paredes descascadas com cuidado. Aqui, parece que ela ainda existe, sussurra. Pela primeira vez, sente que está realmente conhecendo a mãe. Não por relatos distantes, mas por rastros deixados no mundo. E isso a transforma. Eles decidem reformar o local e transformá-lo num centro de acolhimento para jovens em situação de abandono. É a primeira decisão prática que tomam juntos. Clara sente orgulho, Eduardo também. Os dois estão agindo como parceiros, como família. A iniciativa anima Marina, que já pensa nos primeiros eventos. O projeto vira uma missão. E a missão, por um breve período, apaga as dores antigas. Agora, eles têm um propósito. Durante a inauguração simbólica do espaço, Clara faz um discurso simples, mas poderoso. Fala sobre identidade, sobre ser vista, sobre não deixar a dor definir o futuro. Entre os presentes, um senhor grisalho. Se emociona e se aproxima dela depois. "Eu era motorista da sua mãe. Ela me fez prometer que te protegeria, mas me tiraram de perto quando ela sumiu." Clara sente o chão escapar. Mais uma peça do quebra-cabeça aparece, mas dessa vez ela não se desespera. Ela respira e abraça o homem. Naquela mesma noite, Eduardo encontra um diário antigo de Helena, escondido numa das estantes lacradas da mansão. Entre as páginas, desenhos infantis, frases soltas e uma confissão. "Se algo acontecer comigo, quero que ela fique com o Eduardo. Ele vai saber cuidar." Ao ler isso, Eduardo desaba. As palavras da irmã que ele falhou em proteger agora o pedem para cuidar da única parte viva que restou dela. E ele entende que não é mais uma escolha, é uma missão. Nos dias seguintes, Clara começa a andar mais leve. Volta a sorrir com Caio, escreve poemas, se vê no espelho com menos raiva. Eduardo a observa de longe, quase sem acreditar. Pela primeira vez, sente que pode ser algo além do herdeiro da família. Sente que pode, enfim, ser irmão de Helena. E quase como um presságio, ele pensa: "É agora, estamos prontos." Mas o que ele não sabe é que na escuridão, algo os observa. E o passado, quando enterrado sem justiça, sempre volta para cobrar. No fim de semana seguinte, Clara recebe uma carta anônima na pensão. "Você não pertence a essa família. Abra o olho." Não há remetente, nem assinatura. Apenas o brasão Vasconcelos carimbado no envelope. Ao mostrar para Eduardo, ele fecha o rosto, tenso. Isso não acabou. Ele diz, a voz firme como ferro. E nesse instante, eles percebem. O que parecia a chegada ao topo era só a calmaria, antes da próxima tempestade.
Depois da carta anônima, Clara volta a ter dificuldades para dormir. Os pesadelos retornam, agora mais nítidos. Sempre o mesmo cenário. Uma mulher grita atrás de uma porta trancada e alguém apaga a luz. Ela acorda suada, ofegante, sentindo o mesmo medo da infância. Na manhã seguinte, encontra a porta da pensão entreaberta. Um envelope novo no chão. Dentro, uma foto. Sua mãe, Helena, ao lado de um homem que Clara não conhece. E atrás, escrito a caneta: "Você sabe mesmo quem ela era?" Eduardo manda investigar, mas os rastros são quase invisíveis. Começa a desconfiar de antigos aliados. Um deles é Silvio, sócio do pai desde os tempos da fundação. Silvio aparece de surpresa na mansão, sorridente demais, fazendo perguntas disfarçadas de curiosidade. Essa menina já tá ficando metida, né? Vai acabar manchando o nome da família. Eduardo disfarça, mas por dentro ferve. Ele já viu esse tom antes e sabe que por trás de algumas gentilezas há veneno. Marina, atenta como sempre, percebe que a diretora da Fundação Vasconcelos começou a agir de forma estranha. Reuniões canceladas, documentos sumindo, conversas em sussurros pelos corredores. Uma noite invade a sala da diretora com uma cópia da chave e encontra um dossiê. Clara, Eduardo, a reforma da chácara. Tudo está ali. Fotos, registros, até cópias adulteradas da carta de Helena. Marina tira fotos e entrega para Eduardo dizendo apenas: "Estão te sabotando por dentro." Enquanto isso, Clara recebe a visita de um advogado que diz representar interesses da família Vasconcelos. Em tom frio, ele entrega uma notificação. Querem tirá-la da mansão, impedir o uso do nome da família nos documentos do projeto da chácara e exigem a devolução dos bens doados por Eduardo. Ela engole seco. Lê tudo de pé, as mãos suando. Quando termina, apenas diz: "Podem tentar." Mas por dentro, sente a antiga sensação de ser indesejada retornando, e com força. Na mansão, os empregados começam a agir diferente. Alguns evitam Clara. Outros cochicham. Zilda, que sempre teve autoridade, parece agora desconfortável. Ninguém diz nada claramente, mas o ar está denso. Eduardo tenta blindá-la, mas percebe que está cercado. Ao mexer em arquivos antigos, encontra um contrato oculto, redigido pelo pai, prevendo a dissolução de qualquer vínculo de herança se filhos ilegítimos surgissem no futuro. O golpe vem de longe, e agora o tempo urge. Na última cena desse beat, Clara anda sozinha à noite pelas ruas do bairro após visitar Caio. Uma moto passa devagar demais. Um papel é jogado aos seus pés. Ela se abaixa, pega e lê a frase escrita com letras grandes e tremidas. "Você vai perder." Tudo, igual sua mãe. Ela olha ao redor, assustada. Ninguém. O vento sopra gelado, carregando o cheiro de ameaça no ar. E naquele instante, ela entende. Agora, eles não estão mais jogando. Estão atacando. A reforma da chácara é interrompida por uma decisão judicial. A ordem vem acompanhada de um embargo assinado por membros da própria Fundação Vasconcelos. Irina alegando uso indevido de patrimônio histórico da família. Eduardo explode de raiva, mas o dano está feito. Os funcionários vão embora. O local é cercado por tapumes. Clara assiste tudo de longe, os olhos fixos no portão sendo trancado, concorrentes. A casa onde reencontrou sua mãe agora está novamente inacessível. Na mesma semana, Caio sofre um ataque na saída da escola. 2 homens de capacete o empurram e dizem: "Manda sua irmã sumir com essa história." Ele não se machuca gravemente, mas chega em casa em choque. Clara se sente impotente, culpada, e pela primeira vez pensa em ir embora da cidade. "Talvez seja melhor sumir de novo", diz a Marina, os olhos marejados. A ideia de recomeçar vira agora uma ameaça ao que ela mais ama. Eduardo também começa a ruir. A empresa perde 2 contratos importantes por influência de antigos, aliados que se voltaram contra ele. O nome da família Vasconcelos aparece nos jornais envolvido em escândalos abafados.
Comentários de lavagem de reputação e oportunismo emocional inundam as redes sociais. Sozinho no escritório, Eduardo abre a gaveta onde guarda o diário da irmã, mas não consegue lê-lo. Apenas chora. Pela irmã, por Clara, por não ter sido forte o bastante para proteger nenhum dos dois. Na mansão, Zilda entrega uma carta de demissão. Com todo respeito, doutor. Eu vi muita coisa nessa casa, mas isso aqui passou dos limites. Ao sair, ela lança um último olhar para Clara com um misto de pena e arrependimento. A casa, antes silenciosa, agora é vazia. Fria. Clara passa a dormir mal, comer pouco e evita contato até com Marina. Se fecha em si, como fez a vida inteira. Só que agora, com mais dor, porque dessa vez ela sabia o que estava perdendo. Marina tenta reagir. Marca entrevistas, procura novos parceiros, organiza um abaixo-assinado para reabrir a chácara, mas é barrada de todos os lados. Até mesmo a fundação onde trabalhou por 10 anos corta o contato. Você se envolveu demais, Marina, dizem. E ela entende que não está sendo punida por ajudar Clara. Está sendo punida por não obedecer. No meio do caos, ela se pergunta se vale a pena continuar. E o silêncio da resposta a deixa mais assustada do que qualquer ameaça. E então, como se a vida quisesse deixar claro que sim, tudo está mesmo perdido. Eduardo desaparece, sem aviso, sem recado. Não vai à empresa, não atende telefonemas, não responde mensagens. Clara vai até a mansão e encontra apenas o diário de Helena sobre a mesa, aberto em uma página com uma frase sublinhada. Às vezes, a única forma de proteger alguém é se afastando. E ali, diante daquele vazio, Clara sente que perdeu tudo. A história, a casa, a família, e agora, até ele. A chuva cai pesada sobre o telhado da pensão. Clara está sentada no chão do quarto, abraçada ao próprio corpo, como se quisesse desaparecer. Ao lado, o diário de Helena repousa aberto. Mas ela não tem forças para reler. Tudo que acreditou ter conquistado parece ter sido arrancado. Num único sopro. Pensa em quando só era uma faxineira invisível, quando ninguém sabia seu nome, quando não corria riscos. Talvez fosse melhor assim. Talvez nunca devesse ter procurado nada. Em meio ao silêncio, ela sussurra. Porque eu fui atrás disso tudo? Mas não há resposta. Apenas o eco da pergunta na parede fria. Na solidão daquele quarto úmido, Clara revê mentalmente cada cena. O primeiro encontro com Eduardo, a carta, a dança, a chácara. E agora, o medo. O irmão ameaçado. A casa perdida. O homem que sumiu. Tudo volta como uma maré cheia, afogando. Qualquer esperança. A vontade de desistir sussurra mais alto do que nunca. Caio entra no quarto sem bater. Ele vê a irmã no chão, senta ao lado dela e apenas segura sua mão. Eu sei que tá tudo ruim, mas eu lembro o que você me dizia quando eu estava no abrigo e queria sumir. Que meu nome era meu e ninguém podia apagar ele. Clara tenta conter o choro, mas as lágrimas escapam. E o seu nome agora é Clara Vasconcelos. Não porque eles deixaram, mas porque você escolheu lembrar quem você é. Essas palavras vindas dele quebram algo dentro dela e, ao mesmo tempo, curam. Naquela noite, Clara pega o diário de novo. Lê página por página com calma, como quem ouve uma voz do passado. Numa das folhas encontra um bilhete colado. Uma foto pequena, colada com fita amarelada. Helena sorrindo com um bilhete atrás. Para Eduardo. Se um dia você achar minha filha, diga a ela que eu lutei, mesmo que ninguém tenha visto. Clara fecha os olhos e chora, mas agora é diferente. Não é dor de perda. É dor de quem começa a entender o amor que veio antes da queda. Ela escreve uma carta. Não sabe se vai entregar, mas escreve. Conta tudo o que descobriu. Que perdoa a mãe, apesar de tudo. Que perdoa Eduardo por ter sumido, mas que não aceita mais viver no escuro. Se quiser me apagar, que tentem. Mas agora eu sou memória viva. Eu sou o que restou de Helena. Isso ninguém tira.
Ao terminar, sente o peito mais leve. Pela primeira vez, desde que caiu no chão daquela mansão, ela se levanta com a própria força. No fim da noite, Clara sai da pensão. Anda pelas ruas, molhadas até o portão fechado da chácara. Escala o muro com dificuldade. Entra no casarão vazio e se senta no chão do cômodo principal. Respira fundo. Está sozinha. Está escura. Mas está em casa. E ali, no meio do nada, reacende a chama que quase apagaram. Clara sorri. Não de alegria, mas de decisão. A guerra ainda não acabou, e ela está pronta para lutar. Na manhã seguinte, Clara veste a mesma roupa simples com que chegou à mansão pela primeira vez. Mas, agora, ela é outra. Com os cabelos presos, andar firme e o diário da mãe nas mãos, ela caminha até a Fundação Vasconcelos. Entra pela porta da frente, encara os olhares tortos e pede para falar com a diretora. Diga que a filha de Helena está aqui. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Mas ninguém ousa impedi-la de subir. Na sala principal, ela entrega o bilhete com a letra da mãe, a foto e o documento de DNA. Vocês quiseram me apagar porque sabiam que minha existência era a prova de que essa família nunca foi tão limpa quanto diz. A diretora tenta rebater, mas Clara é rápida. Vou registrar isso publicamente e vou contar cada detalhe. Vocês têm até amanhã para retirar o embargo da chácara. Se não retirarem, vão ter que explicar para a imprensa por que destruíram o último pedido de uma mulher que vocês enterraram viva. Enquanto isso, Marina procura Eduardo, determinada a tirá-lo da toca. Depois de dias de busca, encontra-o em um sítio isolado no interior. Ele está abatido, mas vivo. Ela não grita, não cobra, apenas entrega o diário de volta. Ela foi mais forte que a gente, Edu, mas ela não pode continuar lutando sozinha. Ao ouvir isso, ele abaixa a cabeça. Pela primeira vez desde que sumiu, sente vergonha e sente saudade de Clara, de Helena, de si mesmo. No fim do dia, Clara recebe uma ligação. O embargo da chácara foi retirado. Sem comemorar, ela apenas diz: era o mínimo. Na mesma hora, começa a organizar uma coletiva de imprensa com Marina. Vai contar tudo: a fundação, o abandono, a sabotagem, a memória da mãe. É um ato de coragem, mas também de legado. Se quiserem manter esse nome limpo, que limpem com verdade, não com silêncio. O fogo dentro dela não é mais raiva, é convicção. Eduardo retorna à cidade. Antes de ir à empresa ou à mansão, passa na pensão. Bate a porta. Clara. Abre surpresa, mas não sorri. Ele, com a voz baixa, diz: eu fugi porque tive medo de falhar com você, como falhei com ela. Ela não responde de imediato. Apenas abre a porta por inteiro. Um gesto simples, mas que diz tudo. Você pode entrar, mas agora quem dita as regras sou eu. Naquela noite, reunidos no salão da chácara, os três, Clara, Marina e Eduardo, traçam os próximos passos. O espaço será reaberto com um novo nome: Casa Helena. Não mais uma extensão da Fundação Vasconcelos, mas um projeto independente, gerido por Clara. E ela decide: quer ajudar meninas como ela, que cresceram no escuro, que sobreviveram e que, agora, também merecem ser vistas. A guerra ainda não acabou, mas o campo de batalha agora tem dona. A coletiva de imprensa acontece em uma tarde abafada de sexta-feira. Clara veste uma camisa branca simples, calça jeans e prende o cabelo num coque despretensioso. Ao seu lado, Eduardo veste terno claro, sem gravata. Marina coordena tudo com a precisão de sempre. O salão está cheio de jornalistas, câmeras e olhares famintos por escândalo. Mas Clara não está ali por vingança. Ela respira fundo, sobe no pequeno palco e começa a falar. Durante anos tentaram esconder minha história. Hoje eu decido contá-la com minha própria voz. A fala é firme, mas cheia de emoção. Ela expõe os fatos com clareza. O sumiço de Helena, o abandono, a omissão da família, a tentativa de apagá-la da memória pública.
Eduardo confirma cada ponto com poucas palavras, mas com presença. Ao final, Clara segura o diário da mãe e o ergue. Minha mãe não morreu sem lutar, e eu estou viva para continuar essa luta. O silêncio que se segue é quebrado por uma salva de palmas que começa tímida e cresce como onda. O que era denúncia vira símbolo. Nos dias seguintes, a repercussão é intensa. A imprensa se divide, mas a comoção pública é imensa. Antigos parceiros da fundação se afastam dos responsáveis e a diretoria é obrigada a se retratar. Clara recusa indenizações. Não quer dinheiro, quer justiça. A Casa Helena é oficialmente inaugurada em uma cerimônia simbólica com as crianças do bairro. Eduardo doa parte de seu patrimônio ao projeto e anuncia publicamente seu afastamento, da fundação que leva o nome da família. Na reinauguração da chácara, agora revitalizada, Clara discursa de novo. Mas, dessa vez, fala como quem pertence, não como quem reivindica. Ela caminha entre os cômodos restaurados, mostrando para Caio onde serão as salas de aula, os dormitórios, o refeitório. Ele a observa com admiração silenciosa. Você virou o que a gente nunca teve, maninha. Alguém que ficou. E naquele instante ela entende que venceu. Não porque foi aceita pela família Vasconcelos, mas porque fundou uma nova. Eduardo passa a visitar o lugar com frequência, mas agora como convidado. Ele ajuda no que pode, mas respeita o espaço de Clara. A relação dos dois ainda é feita de silêncios, mas também de cumplicidade. Certa tarde, ele entrega a ela um presente, o brinco dourado que guardava desde a adolescência. É seu, desde sempre. Clara sorri, prende o brinco na orelha e sente que algo se fecha. Não como fim, mas como elo. Um círculo completo. Final, Clara está na varanda da Casa Helena, observando as crianças correndo no quintal. Ela segura o diário da mãe, agora encapado e restaurado como um relicário. Marina chega com 2 cafés. E agora? Pergunta. Clara sorri. Agora, a gente cuida. E ali, com o sol se pondo atrás da casa que antes era ruína, mas agora é abrigo, o passado encontra repouso. E o futuro, enfim, começa a respirar. Naquela manhã de céu claro, Clara acorda com o som de risadas vindo do pátio da Casa Helena. Não há despertador, nem café requentado, nem pressa. Ela se levanta com calma, veste uma camisa de algodão clara e caminha até a varanda de madeira recém-pintada. O sol já aquece as paredes e o cheiro de pão assado invade o ar. No quintal, Caio ensina uma das meninas a andar de bicicleta. Clara observa em silêncio, com um sorriso leve, quase de alívio. Ela desce os degraus da varanda e cruza o jardim, agora florido com margaridas plantadas por ela mesma. Cada passo é firme, cheio de presença. As paredes, antes abandonadas agora, têm murais coloridos pintados pelas crianças. A antiga sala de refeições virou biblioteca. Tudo ali carrega sua marca, mas nada disso é vaidade. É reparação. Cada canto da casa conta uma história que ela decidiu não deixar ser esquecida. E agora é casa de outros também. No corredor da entrada, uma moldura nova foi pendurada. Dentro dela, 2 imagens. Uma foto de Helena sorrindo com Clara bebê no colo, resgatada por Eduardo de um antigo álbum, e, ao lado, a carta que deu início a tudo, escrita à mão, com um recado final grifado. Que ela nunca se esqueça que foi amada, mesmo em silêncio. Os visitantes param ali antes de entrar. E Clara passa por aquela porta todos os dias como quem reencontra sua origem sem carregar mais dor. À tarde, Eduardo aparece para deixar alguns livros. Ele e Clara se sentam na sombra do ipê do quintal. Não dizem muito. Às vezes, o vínculo mais profundo é o que não precisa ser explicado. Ele olha para ela com um respeito que antes não sabia nomear. Ela retribui com um aceno. Sem mágoa. Sem pendência. Apenas presença. Ao lado, Caio corre com um grupo de adolescentes empolgado com uma nova oficina de teatro. A casa pulsa. Vive. Prospera. No fim do dia, Clara volta à varanda, onde tudo sempre começa e termina.
Sentada na cadeira de balanço, observa o pôr do sol tingir o céu de dourado e vermelho. O diário de Helena repousa aberto no colo, mas, dessa vez, ela não está lendo. Está escrevendo. Em uma nova página, com a mesma caneta azul que guardou por anos, ela escreve: Aqui começa a nossa história. Do jeito certo, com luz. E enquanto o sol desaparece atrás do muro florido da casa Helena, a câmera invisível da vida se afasta suavemente. A imagem final não é de dor, nem de glória. É de continuidade, de legado, de uma mulher que caiu, foi apagada, mas decidiu reescrever seu destino com as próprias mãos e, no processo, reacendeu o futuro de muitos.